Queridos irmãos, amigos, participantes do projeto EBD em Síntese Podcast, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a gravação da última lição do nosso trimestre, que é a lição do dia 13. Estou eu e estou com a professora Irmã Milde, a quem eu quero saudar. Pai do Senhor, Irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo, e a paz do Senhor a todos aqueles que hão de nos ouvir. Hoje, nosso querido pastor Aldo não está participando conosco, está em viagem para o sul do país, e, se Deus quiser, numa próxima oportunidade, estaremos aqui juntos, né? Quero aqui também agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e o nosso pastor diretor do DENEC, pastor Reinaldo Odilo, a quem nós trazemos aqui a nossa saudação. Essa lição de hoje, lição de número 13, 28 de setembro de 2025, ela tem como tema a Assembleia de Jerusalém. O texto áureo escolhido pelo comentarista da nossa lição está em Atos capítulo 15, versículo 28, que diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. A verdade prática, em sua essência, a igreja é um tanto um organismo quanto organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Então nós temos aqui a leitura bíblica em Atos, capítulo 15, do versículo 22 ao 32, e como a irmã Milde sempre gosta de mostrar aqui brevemente o plano de aula, ela gosta de falar sobre os objetivos, eu vou pedir aqui para ela falar aqui os objetivos, qual é a motivação da nossa lição de hoje, irmã Milde. A nossa lição de hoje, ela tem como objetivo, no primeiro tópico, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. E o segundo tópico, o seu objetivo é relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E o terceiro tópico tem como objetivo reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Irmã Milde, então aqui nós temos a título de introdução, a palavra-chave dessa escola, dessa aula de hoje é a Assembleia, né? A Assembleia, que foi a reunião que a igreja primitiva tomou como iniciativa para resolver problemas doutrinários e problemas também sociais, né? Tínhamos aí dois grupos que estavam hoje incluídos no corpo de Cristo, que era o grupo dos judeus e os gentios, né? Esse sempre foi o projeto de Deus, fazer de judeus e gentios um só corpo, né? Esse plano é o plano eterno de Deus. E para que esse plano ele fosse executado, precisaria muito do auxílio do Espírito Santo, com as suas orientações, para que fizesse esse ajuste. Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que todo o corpo bem ajustado, e quando ele fala desse ajuste, ele vai falar que essa é uma ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem liga, né? Quem dá unidade. Então, a igreja depende do Espírito Santo. Nós temos aqui, como pano de fundo, esse primeiro momento da igreja. A igreja foi crescendo, a pregação ela se expandiu, e Deus levantou apóstolos, levantou Pedro para ser o líder da igreja em Jerusalém e pregar o evangelho aos judeus, e levantou o apóstolo Paulo para a missão de evangelizar o mundo, né? Pregando assim para os gentios. Então, a introdução está nesse contexto, né, meu amigo? É verdade. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver os conflitos, exatamente, porque com o crescimento, ela começou pequena, ali com os apóstolos e aqueles primeiros crentes, né, os 120 que estavam reunidos no dia de Pentecostes, e logo após se converteu muita gente, né, quase 3.000 pessoas, depois passou para 5, daqui a pouco estava mais de 8.000 pessoas já, seguindo o evangelho, o caminho, como diziam, né? E isto causou aquele problema todo que a gente já estudou em aulas anteriores, até sobre a morte de Estevão, né? Que ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Mas com esta morte de Estevão, é interessante a gente observar que o evangelho se expandiu, porque veio a perseguição, né?
uma perseguição tremenda, que eles tiveram que sair de Jerusalém. E a palavra diz que, exceto os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas os outros crentes saíram. Mas com esta expansão da igreja veio a viagem de Filipe, não é, para Samaria, depois veio a conversão de Paulo, nós vemos também as viagens missionárias de Pedro, que Pedro ainda não tinha feito nenhuma incursão entre os gentios, e com isso, já ele, sabendo da expansão da igreja entre os gentios, ele mesmo foi movido pelo Espírito para também chegar junto, não é? Mas havia um problema ali com esse crescimento, porque os gentios, para os judeus, ainda não tinham sido assimilados, né? Eles achavam que a É, salvação era só para eles. E mesmo aqueles que se convertiam ao evangelho estavam ligados à lei, verdade. ao legalismo, e achavam que os novos crentes deveriam seguir os costumes judaicos, guardar os dias festivos, guardar sábado, toda aquela cultura judaica do judaísmo, vamos dizer Todo assim. rito da lei judaica, né? Todo o rito ali. E principalmente que eles queriam mesmo era a questão da circuncisão, né? Isso. Teria que circuncidar-se e guardar a dieta alimentar. A dieta deles, a dieta do judaísmo. Isso Então, causou problemas. eu acho interessante que aqui a gente começa a ver que essa igreja que foi inaugurada por Jesus, ela tem essa dupla natureza. Ela tanto é um organismo vivo, espiritual, É como é uma verdade. organização, porque ela é composta de seres humanos. É Então, verdade. os seres humanos, eles precisam de uma organização, é claro que sob a orientação do Espírito Santo, mas uma organização humana, para que ela possa funcionar. A igreja já tinha passado por alguns conflitos, irmã Milde, já tinha resolvido. O primeiro problema foi o problema das viúvas, né, dos É, gentios, que não estavam sendo assistidas. O Espírito Santo, através dos apóstolos, levantaram os diáconos. Nas primeiras viagens, exato. Paulo já começou a levantar o conselho presbiteral. Então, a igreja já começou a se organizar. Mas agora chegou num Organizar. ponto de conflito, né? Exatamente. A igreja, como um organismo, uma organização, ela necessita, não é, de empregados, de cuidados das coisas espirituais e das coisas materiais, não é? E aqui o conflito já foi mais no sentido espiritual. O primeiro foi o material, né? Que Isso. se elegeu diácono, né? O corpo diaconal já foi composto ali para resolver a questão material, que era a distribuição dos donativos que eram trazidos para as pessoas pobres e para as viúvas. E agora nós temos um conflito mais na área doutrinária, que é um conflito espiritual, nós podemos dizer assim, não é? Porque Isso. eles estavam ainda muito ligados ao legalismo, como já dissemos, né? E isto teve que ser realmente estudado pelo no, os apóstolos, né, que estavam já como uma liderança, já estava constituído ali como uma liderança. Nós temos ali Pedro, Tiago e João como as colunas, né, no templo em Jerusalém, e que de lá saíam emanavam as ordens para as demais igrejas, né, que eram instituídas pelo poder do Espírito Santo e pela evangelização. Mas com essa necessidade da organização, o Espírito Santo estava presente na igreja em todas as coisas, né? Tanto no sentido material como espiritual, nós dependemos dele para que possamos fazer a obra de Deus. E a gente chama até em grego dessas pessoas que são postas para o serviço na casa do Senhor como oikonomo, que são supervisores, administradores, episcopos, presbíteros, todos eles são oikonomos, que A são economia do servos da serviço, casa né? do Senhor, servos da casa do Senhor, para a administração da casa do Senhor, que é a igreja, não é? Que é também Isso. chamada de casa do Senhor. Irmã Milde, então a questão doutrinária principal nesse primeiro tópico, ela vem através de um relato da obra missionária, que foi a primeira viagem de Paulo. Paulo tinha uma perspectiva, uma direção que Deus tinha dado,
que era a pregação do Evangelho da Graça. Então, Paulo queria fazer a defesa desse Evangelho da Graça, mostrando que o Evangelho entrou no mundo gentílico e a salvação, essa transformação, ela veio por meio da fé, por meio da graça. Então, Paulo queria ali, juntamente com os líderes da igreja de Jerusalém, mostrar como esse evangelho entrou nas vidas, como ele se efetivou na vida dos gentios pela pregação da fé. Então, quando esse relatório ele foi entregue, né, quando Paulo procura ali as colunas da igreja para mostrar, ele sofre ali uma crítica, se eu posso dizer assim, ou uma resistência, de muitos judeus piedosos, crentes, que tinham entregado sua vida a Jesus, mas tinham ainda o resquício da cultura judaica. E achavam que aquilo ali, que aquela flexibilização faria mal ao evangelho. Então é nesse momento que Paulo defende que qualquer tipo de adereço em cima da pregação da graça é desnecessário. A pregação é suficiente. Então, nesse primeiro tópico da lição, a gente vai ver aqui a questão doutrinária, vai ver o relatório e vai ver esse problema enfrentado pela igreja primitiva, que foi o legalismo judaizante. Exatamente. E nós vemos que esse concílio ele se deu em torno do ano 49. Há uma unidade entre os historiadores, né, os estudiosos, que é em torno de 49, que aconteceu. E Paulo escreveu aos Gálatas, que foi uma das cartas, as primeiras cartas que ele escreveu, no ano 49 também, em torno do ano 49. Essa questão de data na Bíblia sempre tem algumas discussões, não é? Mas a gente vê que Paulo já falava, né, contra o legalismo. O Aos legalismo. Colossenses também ele escreveu: vocês guardam dias, meses, Meses e anos, e se né? vocês se circuncidarem, ele disse lá aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 2, Cristo de nada adianta para vocês, Nada adianta. porque o sacrifício principal para a salvação é o sacrifício de Cristo, e não o legalismo, né? Aí De ele faz guardar. uma. Ele faz assim uma. Ele é muito duro na crítica, porque ele tem que defender o evangelho genuíno. Então ele diz assim para os Genuíno. Gálatas: vocês começaram pelo Espírito e vocês já transformaram e voltaram aos aspectos da lei. Então, quem É, foi que fez vocês caírem desse jeito da graça, né? é, Então, Paulo é muito de, a defensiva do evangelho, ele é forte ao ponto bem de enfático. resistir Pedro, né? É, ele é bem enfático, e ele chegou a dizer, caíste da graça, né? Caísse da graça, isso mesmo. Caíste da graça, porque ele já tinha escrito aos Efésios também, ele escreveu aos Efésios, de graça sois salvos por meio da fé. Aos Romanos ele escreveu também, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E também, quando ele fala aos Gálatas, ele diz que pela lei, ninguém, no capítulo Ninguém. 5 mesmo, né? Ninguém será justificado pela lei. Aos Romanos, vocês buscam uma outra justiça, mas a justiça que vai prevalecer sobre nós é a justiça de Cristo. E vem da É fé, Ele isso quem nos mesmo. justifica pela fé. A gente crê no sacrifício e somos justificados por esta fé nele, que se ofereceu por nós, um sacrifício perfeito, eterno, uma vez por todas, né? E esse grupo judaizante se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, né? A gente vê no capítulo 15, que é o que a gente está estudando agora, no início, é bom que os professores leiam o capítulo todo, não é? E vejam o Isso. contexto. O capítulo 14, o anterior, também é bom que eles leiam para que tenham uma visão mais Completa, concatenada né? dos assuntos, né? Completa, não é? Dos Isso. assuntos. Esse grupo, composto por fariseus, principalmente, né? Que eram judeus zelosos da lei, Paulo disse que ele era também fariseu e zeloso da lei, mas ele até depois de convertido, ele zelo sem entendimento. Tinha zelo, mas sem entendimento. Porque quando o Senhor esclarece, ilumina, é diferente, né? Aí Então a gente ele vê, vira temor e reverência, né? A Deus. é, Ele vira exatamente, temor e reverência. Quando o zelo, ele é iluminado pelo Espírito Santo e embasado no amor a Deus. Aí ele vira temor, vira reverência a Deus. Ele não é para o mal. Esse zelo aí, ele já é um zelo que ele como é que eu posso? Ele isso, exclui
ele acaba sendo uma pedra de tropeço na fé das pessoas. Os eles sem entendimento, né? Isso. Agora, o Atos, capítulo 15 e o versículo 5, ele se refere a estes fariseus como uma seita do judaísmo. O Aceito. cristianismo começou como uma seita do judaísmo. Se continuasse assim, guardando a lei, se fosse isso imposto, seria mais uma seita. E já estava chegando a hora de se fazer a diferença, não é? Não era Isso. mais judaísmo, agora era cristianismo. Em Antioquia, os novos convertidos foram chamados de cristãos, pessoas Verdade. que seguem a Cristo, parecidas com Cristo, não é? E que pregam a Cristo. Então, essa exigência da lei sobre os cristãos não poderia, de modo nenhum, ser imposta. E a gente vê que os discípulos estavam orientados pelo Espírito Santo, eles não estavam. E é interessante também lembrar que havia uma oposição à doutrina de Paulo, como que a graça deixasse tudo frouxo, À vontade. à vontade. E não é assim, não é? Porque a unidade da fé entre os cristãos não nos exime da santidade, não é? Nós somos chamados para serem libertos do pecado, da potestade das trevas e praticar boas ações em Cristo Jesus, não feitas mais para a sua glória própria, mas para a glória de Deus. Não para nós nos justificarmos a nós mesmos, mas para sermos gratos ao Senhor por aquilo que ele fez por nós. E E Paulo, quando escreve a Tito, ele é muito enfático nesse ponto, que ele diz assim: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, então, o exatamente, efeito da graça é justamente dando força ao ser humano caído para rejeitar a impiedade, para renunciar ao mal, exatamente. ao pecado. E a palavra de Deus nos ensina a ser santo, porque eu sou santo, e é repetido isso no Novo Testamento, Pedro fala sobre isso, Paulo fala aos Tessalonicenses, é a vontade de Deus a vossa santificação, aos Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a gente vê que a unidade da fé entre os crentes, judeus e gentios, está justamente nessa purificação, na santificação em Cristo Jesus, que é operada pelo Espírito Santo na vida daquele que crê e obedece à palavra de Deus. A exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. E dissociava justamente a questão da graça. A graça ficaria nula se fosse assim pela lei novamente. Nós vemos que o apóstolo São Pedro, ele quando estava falando sobre o relatório daquilo que ele experienciou entre os gentios, ele disse, como é que vocês querem impor uma coisa que nem nós, que somos judeus, né, aos gentios, pessoas de culturas totalmente diferentes. Se você vai para a África, tem um modo de viver diferente. Se você vai para a Europa, é outra coisa. Nos Estados Unidos, é outra. Então, há uma diversidade muito grande de culturas. E o Verdade. Evangelho, ele é acultural. Ele não está atrelado a nenhuma cultura. Não é? Ele faz a diferença. E eu acho interessante é que esse relatório, e eles vão embasar na experiência do Evangelho, mas essa experiência não é uma experiência vazia. É uma Não. experiência doutrinária, porque o que foi prometido por Doutrina. Joel? Que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito. Então, quando Paulo vai fazer essa defesa, ele está dizendo o seguinte: esse evangelho da graça, ele foi testificado pela ação do Espírito Santo que foi derramado. Pedro viu na casa É de verdade. Cornélio, quando o Espírito Santo desceu sobre todos. Então, Paulo testemunhou os milagres e sinais que foram feitos pelo Espírito Santo, ali demonstrando a aprovação daquele evangelho que estava sendo pregado. Exatamente. E Pedro também, quando ele justificou a ação do Espírito e a inserção dos gentios na igreja do Senhor,
ele evocou o argumento profético, né? Os profetas, tanto Oséias, como Joel, como Amós, Isaías, nós temos 2 versículos bem interessantes aqui. Eu gostaria de ler para os irmãos no capítulo 13, o versículo 47, no capítulo 13 de Atos, primeiramente, Sim. que ele está reportando-se a uma Profecia de profecia Isaías. profecia de Isaías, não é? Isso. 13:47, deixa eu ver aqui, porque eu não deixei a Bíblia aberta no assunto, aí eu estou procurando ainda. Mas Eu tô com ela aberta aqui, se a senhora quiser eu leio. pode ler, meu irmão. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Esse é o Pronto. versículo 47. E o 48 diz que ele tornará a levantar. E os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam na palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor Exatamente, se divulgava por toda aquela província. exatamente. E a gente vê em Isaías 42:6 também o Senhor prometendo, não é? E, inclusive, quando Paulo ele defendia o seu apostolado, ele citava Isaías, né? Isso. Citava exatamente Isaías. Isaías 42:6 diz assim, 42:6: Eu, o Senhor, te chamei em justiça e tomarei pela mão e te guardarei e te darei por concerto por povo e para a luz dos gentios. Dos gentios. É justamente esse versículo que o versículo 47 de Atos está fazendo É, menção. Eu te é, pus para a luz dos gentios. É textual o que Isaías está dizendo. textual, exatamente. É, a gente vê no 7, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas, tanto Glória a Deus. espirituais como também a física, porque pelo poder do Espírito eles também abriam os olhos aos cegos, não é? O versículo, também a gente vê em Isaías 49:6, uma outra promessa para os gentios. A Bíblia diz assim: diz mais, pouco é que sejas o meu servo, aqui fala do Messias, não é? O Sim. servo do Senhor, o Messias, que é a luz dos gentios. Pouco é que sejas meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o Santo de Israel. Né? O Senhor, ele já tinha previsto isso, que Israel seria a testemunha dele para todas as nações, a testemunha do Senhor, da sua palavra. E, inclusive, falando, tem um outro texto que eu não estou agora lembrada, que é também de Isaías, que ele diz que tornará a reedificar o tabernáculo de Sim. Davi, não é? Falando de onde vinha o Messias, o servo, que iria ser a luz dos gentios. E nele os gentios esperarão. Esperarão. Então, tudo indicava que esse projeto do Evangelho incluía os gentios na sua totalidade. Então, nessa questão crucial aqui do tópico 2, esse entendimento desses judeus, eles queriam que a lei fosse observada com toda a sua primazia. E sem essa lei, ninguém podia se salvar. Só que o problema do Evangelho está aí, é que Jesus ele veio depois da lei. E Jesus só veio porque a lei não era. A lei de Deus era perfeita, mas a aplicação dela na humanidade dependia da graça de Deus para sua observância fiel. Então, Jesus Exatamente. é essa graça manifestada de Deus que trouxe salvação a todos nós. Então, essa experiência do Pentecoste na fé dos gentios, que é o derramamento do Espírito Santo, tanto em Cesareia, na casa de Cornélio, como também em outros momentos que o Espírito Santo foi derramado
na comunidade dos gentios era o argumento central dos apóstolos, dizendo, olha, eles não observaram naquele momento e não houve reprovação divina. Deus derramou o Espírito Santo. Então, essa era a fundamentação profética da fé gentílica, como diz aqui no terceiro tópico, no terceiro É verdade. subtópico desse segundo. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecoste como sinal de validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, o irmão do Senhor, que aqui ele fazia a diferença, que não era Tiago apóstolo, né? Aí era o irmão do Senhor, justamente. Era o irmão do Senhor, que se converteu depois, né? Isso. Ele certamente se converteu depois da ressurreição do Senhor. O irmão do Senhor recorre às profecias para fundamentar sua defesa de aceitação dos gentios na igreja. Então, a inclusão já estava previsto profeticamente. Né? Isso, aqui está o versículo que a senhora falou. No capítulo 15, versículo 15, é Tiago que faz essa menção. Ele diz assim, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, que é a profecia de Isaías, que é mais uma vez dita aqui em Atos. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das duas ruínas e tornarei a edificá-lo. Exatamente, justamente. E quando, lá em Isaías disse, nele os gentios aguardarão, esperarão. Louvado seja o nome do Senhor. Era um versículo que eu estava também pensando em citar para os irmãos. E a lei e a graça, elas não são opostas. Porque Não, Jesus disse, não pensem que eu vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Ele veio fazer aquilo que não era possível a nós, na carne. na carne. Ele era pleno do O pecado Espírito. nos venceu ao ponto de que a lei estava enferma para nós. Não na perfeição da lei, mas na nossa aplicação humana dela. Ela estava enferma para nós. Ela estava contaminada pelo nosso pecado. O pecado havia dominado o ser humano. E ainda domina aqueles que não aceitaram a fé em Cristo Jesus. Né? Aqueles que Isso. não creem em Cristo ainda estão sob o efeito do domínio do pecado. É por isso que a palavra tem que ser anunciada, né? Isso. Nós não Então, podemos... indo aqui para o terceiro tópico da lição, que é a decisão da Assembleia de Jerusalém, o primeiro subtópico ele é importante porque ele diz assim, o Espírito na Assembleia. Então, aqui está uma lição valiosa para nós como igreja, né? Nós temos um problema, nós temos dois grupos na igreja que entendem cada um de uma forma diferente, mas nós temos aqui na igreja primitiva o Senhor da igreja, o Espírito Santo. Porque o Espírito na Assembleia, o texto de Atos começa dizendo assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, mesmo que houvesse um conflito, mas quem marcou a reunião foi o Espírito Santo. Exatamente. E ali entre eles havia profetas, né? Porque às vezes a pessoa pensou, como é que o Espírito Santo estava falando? Como era que através deles mesmo, Dele, porque dos eram cheios do profetas. Espírito Santo, Isso. homens cheios do Espírito e com dom de profecia. Com Silas era autoridade. um deles, Barnabé também era profeta. Então, Filipe, as filhas de Filipe. Então, nós Verdade. vemos que o Espírito Santo estava na igreja, dominando como cabeça. Ágabo Por isso, era um dos profetas que estavam lá. Ágabo, exatamente. E lá em Antioquia tinha tanto doutores como profetas, né? Isso. E nós vemos que o Senhor estava ensinando a eles, como o Senhor tinha dito, ele vos ensinará todas as coisas. Surgiu um Isso. conflito, foram orar, jejuaram, certamente. E o Isso. Espírito Santo lhes iluminou como Foi resolver conduzindo. Foi a conduzindo. questão. Foi E, conduzido, e uma guiado das pelo formas Espírito. que o Espírito Santo, numa reunião dessa, conduz, além dele revelar a sua vontade, ele testifica confirmando nos corações. É como a senhora já teve uma reunião de oração, ou com alguns irmãos em comunhão, que todos sentem a mesma coisa, que quando uma pessoa fala, aquela verdade ali no seu coração, o Espírito Santo diz assim, era isso que estava faltando. Ou senão você diz assim, era isso que eu estava pensando. Não que era um pensamento de si mesmo, mas é o Espírito Santo colocando em cada coração a testificação. Não é assim, irmã? Exatamente. Confirmando
exatamente a presença dele e como se devia conduzir o processo, né? E a gente vê aqui, né, no texto da própria lição que eles resolveram, depois de feito, discutido a questão, né, na igreja, que é interessante como um organismo vivo, a unidade, né, pelo Espírito, a unidade era pelo Espírito, embora estivesse disperso em vários lugares, mas quem unia, a gente sente isso hoje. A gente vai para São Paulo, quando se encontra com um crente, é como se fosse da família mesmo, né? A É gente verdade. sente a união do Espírito Santo entre nós. Se a gente vai para a Europa, é do mesmo jeito, Do mesmo jeito. fala a mesma língua, né? Tem o mesmo pensamento, porque o Senhor fez a circuncisão do coração. Olha aí, o que Paulo falou aos Colossenses. Vocês em Cristo estão perfeitos nele. Estamos perfeitos nele. Porque nele está a plenitude da divindade e nós nele somos aperfeiçoados. E nós não, quando aceitamos a fé, nós não fazemos mais aquela circuncisão do despojamento da carne, feita com mãos, mas é a circuncisão do coração, que Deus tinha prometido, através do profeta Jeremias, que faria um novo concerto, né? E que se eles seriam circuncidados. Ezequiel também falou sobre isso. A circuncisão é do coração, o despojamento da imundície que está por dentro, né? A limpeza feita por dentro, pelo Espírito Santo, da regeneração. E aqui eles resolveram eleger dois irmãos, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre eles. E a gente vê pelo texto da lição que Silas também era profeta. Era profeta. Deus falava através dele. E o Senhor confirmava aquilo que estava sendo concordado ali com eles, através do Espírito Santo, profético, né? E no versículo 24 da lição diz assim: porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam, ó, crentes de Jerusalém, que foram visitar, né, lá fora, ver os novos crentes, e levando a mensagem do judaísmo, né? Do judaísmo, isso mesmo. Que eles foram para perturbar, né, a fé Isso. dos irmãos, né, com palavras, e transtornaram a vossa alma. E tem, entre parênteses, está dito assim: não lhes tendo nós dado o mandamento. Era justamente a explicação do versículo é que essa comissão ela não era oficial, não foi mandada pelos Não era apóstolos. Estavam oficial. fazendo de si mesmo aquilo dali. Exatamente. Aí pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. E homens que eles já dão até testemunho, né, que expuseram a própria vida Isso, pelo nome do Senhor. pelo nome do Senhor. Tinham testemunho, tinham autoridade espiritual, tinham vida com Deus e tinha a delegação da liderança oficial, que é importante Exatamente. na resolução de problemas na igreja, né? Os problemas na igreja, eles passam pela liderança, passam por comissões oficiais, pessoas que têm experiência, pessoas que têm já têm envolvimento com a causa do evangelho, que não chegaram hoje, que não são aventureiros, mas que provaram pela sua vida com Deus, pelo seu testemunho, pela sua trajetória, que têm responsabilidade. É verdade. Aí no versículo 28 diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ele, uma hora, diz que pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. E agora diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, E que a eles nós. estavam de acordo com o Senhor, não é? De acordo com aquilo que ouviram do Senhor para transmitir aos novos crentes. Não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E as coisas necessárias é se abster. Tem uma coisa interessante aqui, olha, que é bom a gente citar, que o irmão não se deteve muito nesse assunto, porque o assunto aqui é a Assembleia, né? É a Assembleia. É a Assembleia. Mas ele colocou isso talvez como parecer final. Aqui no último subtópico tem aqui o parecer final. Aí a base desse parecer final é o versículo 29. É. Aí a gente vê essa questão aqui, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos
e do sangue. E do Uma sangue. pessoa já me perguntou sobre isso. Por que não se pode comer sangue? É bom que o crente saiba por que, que não pode. O Isso. sangue é algo sagrado, é a vida do animal. É a E vida do Deus animal. escolheu para se derramar sobre o altar os pombinhos, né? Isso. As rolinhas, animaizinhos santos, o bezerro, a vaca, as cabras, os animais santos que se sacrificavam, era o derramamento do sangue que fazia a cobertura do pecado, a expiação do pecado. E está escrito lá aos Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão. Isso. Então, por isso que nós não podemos nos apropriar daquilo que é sagrado, a Então, vida a do irmã animal. Milde, quando o Espírito Santo ele deu essa orientação aos gentios, ele, assim, a dieta alimentar é muito restrita, ele deixou à vontade por causa dos costumes, mas ele deixou um ponto que era sobre a sacralidade da vida, ou seja, como o sangue representava a vida do animal, ele deixou com que aquilo ali, ele sempre fosse uma observação para os gentios, que o sangue derramado era algo que a gente não tinha que ver aquilo ali como uma coisa qualquer, como uma que pudesse ser incorporado na nossa dieta alimentar, mas aquilo ali apontava como um princípio para justamente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Exatamente, porque ele fez expiação pelos nossos pecados Pelo e seu ele sangue. cumpriu todos os Isso mesmo. sacrifícios da lei, foi em Cristo resumido ali, né? Na hora que ele se entregou como um ser humano, porque os animais não podiam jamais remir os nossos pecados. Lá nos Hebreus tem até essa explicação, que diz, se o sangue de bois, quanto De mais o touros, sangue de Cristo, né? De basicamente touros, isso mesmo. ele apenas temporariamente cobria, mas o sangue de Cobrir, Cristo remove, justamente. remove o pecado. Glória a É o Deus. sacrifício expiatório perfeito, substituto, não é? Que jamais precisa ser repetido. E outra coisa aqui interessante é a carne sufocada, que é justamente o sangue O dentro, sangue né? dentro, né? O sangue dentro da. O sangue na carne. E da fornicação, que é justamente pornô, né? Isso. A prostituição. Que A talvez esse prostituição. fosse o maior problema do mundo gentílico. O É, judeu, ele era acostumado, pela sua religião e pela sua consciência de Deus, a respeitar essa regra como uma regra importante para a preservação da família, mas talvez era o maior desregramento do mundo gentílico, a é. prostituição. Então, Até hoje, né? então o Espírito Santo, com toda a sua sabedoria e a igreja, ele pontuou quais eram as restrições alimentares, mas também colocou para a igreja gentílica um norte, que era muito importante se resguardar, que era justamente da pureza. Então, a Da pureza. fornicação A santificação do corpo, né? do corpo. Porque nós precisamos ser santos em toda maneira de viver e também corpo, alma e espírito têm que ser conservados puros diante de Plenamente. Deus, né? Plenamente para Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, destas coisas, nós devemos nos guardar, né? Para que tenhamos uma vida santa, pura e agradável a Deus. Aí eles terminam com bem vos vá, que seja É tudo isso bem, mesmo. né? Então, aqui a gente tem a nossa conclusão, a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. Desde o capítulo 6 vimos que ela resolveu conflitos de natureza social, provocado por provocações, reclamações da sua própria membresia. Então, isso sempre vai acontecer. O princípio que está posto aqui para nós nessa lição é que esses problemas eles devem ser resolvidos à luz da orientação do Espírito Santo e da doutrina bíblica. Então, a Exatamente, autoridade da igreja ela tá embasada nesses dois princípios, na orientação divina e na autoridade das escrituras. Se ela vai exatamente, usar a orientação de Deus e a autoridade das escrituras, o que ela ligar na terra está ligado no céu. exatamente. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis até tudo o que quiseres e E vos você será será feito. feito, diz o Senhor, né?
ele venceu pela palavra, né? O está escrito, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu a carne, tudo pela palavra, porque ele era a palavra personificada e cumpriu toda a lei por nós. Então, guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Porque se continuasse esse litígio entre eles, não haveria comunhão. Não haveria comunhão. E Deus preservou pelo Espírito Santo a comunhão entre judeus e gentios. Desprezou os aspectos errados que os judeus queriam incorporar, mas não desprezou os judeus. Resolveu Exatamente. com todo o equilíbrio e amor, pontos que esclarecessem para fortalecer a fé e recebeu a todos, judeus e gentios. É como Pedro disse lá na casa de Cornélio, né? Reconheça em verdade que Deus não faz acepção de Excepção de pessoas. pessoa. Mas em toda nação, se tiver alguém que tema o Senhor, que guarde os seus mandamentos, que ame ao Senhor, ele é aceito diante do Pai. Então, que Deus continue, né, abençoando o seu povo e que possamos, através dessa lição, procurar viver na paz e na comunhão uns com os outros. Estamos chegando aqui ao nosso final, né? Quero agradecer mais uma vez à irmã Milde pela participação. Hoje foi a dupla, foi eu e ela aqui no comentário da lição. E também agradecemos mais uma vez a Deus e você que participa conosco, nos assistindo, né? A nossa expectativa é que essa aula possa lhe edificar e possa também traçar caminhos para que você, como professor, aumente a sua fonte de pesquisa, faça sempre o melhor, se dedique para trazer o melhor possível aos alunos da Escola Bíblica Dominical, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, aquele que ensina, que haja dedicação ao ensino. É assim, mami? É verdade. E também nunca esquecer que é pelos seus argumentos, pelos seus conhecimentos que você pode dirimir as questões, mas sempre com a ajuda do Espírito Santo que está na igreja, está em nós e está entre nós, pronto para nos valer em todas as nossas necessidades. Amém. Até na Então, oração, né? até na Até na oração oração precisamos orar convenientemente pelo Espírito. pelo Espírito Santo. Então, irmã Milda, Pai do Senhor, A paz do Senhor. e até uma outra oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém. Obrigada ao pastor Martim, ao pastor Odilo, que é o diretor do DENEC, e a todos os nossos ouvintes, né, que também sem eles o nosso trabalho não tem muito significado, né? É Eles verdade. precisam dar ouvidos à palavra segundo aquilo que o Espírito Santo tem nos dado. Amém. Amém.